Boa tarde, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas. Quem foi chegando aí vai me dando um oizinho. Hoje a gente vai falar sobre o meu processo de emagrecimento. Vocês têm tanta curiosidade, faz tempo que eu não falo sobre isso. Às vezes vocês ficam aí numa questão de, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Como é que a Gleice fez? E aí hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês, dividir um pouquinho. Eu venho falando sempre, né? Mas hoje resolvi organizar melhor e tirar as dúvidas de vocês e falar um pouco sobre isso. Mari, seja bem-vinda! Amei teu resultado, tu viu que eu coloquei lá no meu Insta, fico bem contente, bem orgulhosa. Me dá um feedback aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, pra eu ajustar alguma coisa se precisar. Vamos ver. Chama as meninas lá no grupo pra mim. Só avisa lá pra elas que tá ao vivo, porque quando eu entro aqui eu já não consigo mais. Apesar que eu acho que eu consigo, peraí. Acho que eu consigo mandar aqui, calma aí. Vamos dar um tempinho enquanto vocês vão chegando. Deixa eu avisar lá. Que dá sim. Pronto, avisei lá. Tá bom? Som e a imagem? Mari, aproveita aí, faz as perguntas que tu quiser. Vamos dar um minutinho aí pro povo ir entrando. Tá feliz, Mari? Conta pra mim aí, como é que tu tava antes de começar o curso? Como é que tu tava se sentindo? O que tava pensando e como que tá agora? Já que estamos só nós duas por enquanto aqui. Tá frio aqui, como é que tá? Tu tá em Joinville, né? Jana! Seja bem-vinda, Jana! E aí? Oi, oi, oi! Meninas que estão aí, quiserem tirar alguma dúvida sobre o meu processo de emagrecimento, podem perguntar e depois eu vou contando. Deixa só chegar mais gente aí. Que eu já vou contando. Tá sentindo bem? Ai, que coisa boa! E como é que tu tava antes? Tu tinha aquela sensação de que tu tava remando, não tava saindo do lugar? Como é que era? O que tu tava tentando e que tu não tava te deixando avançar? E agora, como é que tá sendo comendo de tudo e emagrecer? Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, senão eu vou começar contando aqui. Vou tomar meu café enquanto tá quentinho, que daqui a pouco tô esquentando mais a mão do que qualquer coisa. E aí, tem alguém com dúvida? Quer fazer uma pergunta específica? Então tá. Vamos lá. Eu comecei, a minha menina tem 6 anos e meio. Eu comecei quando ela tinha uns 2 aninhos, mais ou menos. 2 anos e meio, acho. Ixi, vai. O som tá bom, gente? Eu botei o fonezinho aqui, mas acho que desconectou. Não sei se estiver dando eco alguma coisa, vocês me falem. Então, vamos dizer que 3. Deve ter uns 4 anos, mais ou menos, que eu emagreci. E manter é algo que tem que ter atenção, principalmente para uma pessoa que come como eu e como eu ensino vocês, tem que ter atenção, não pode se distrair, senão é muito fácil engordar e não perceber. Então isso tem que ter atenção infinita, para sempre. Se a pessoa falar, não, eu quero emagrecer e ficar livre, não tem que ficar mais pensando, não tem que ficar mais prestando atenção, e esquece, não dá. A gente tem que pensar naquilo que a gente quer. Eu quero ter um bom casamento. Eu tenho que pensar sempre no meu casamento, no que eu posso fazer para manter meu casamento bom. Eu vou ficar livre, não preciso mais pensar em dinheiro na minha vida. Não, se eu pensar isso, eu corro isso. Se eu não for milionária, se eu não viver e tiver nascido num berço de ouro, eu posso perder isso. Então, toda vez que se você se distrair daquilo que você quer ter para sempre, você corre o risco de não ter para sempre. Tu se sentia feia, se sentia indisposta e não sabia como sair. E agora? Como é que se sentiu hoje quando se viu naquela calça lá que tu estava toda linda? E tu tá mais disposta? Parecia que tava dentro de um buraco e não conseguia sair. Parece que vai indo cada vez mais pra dentro, né? Era assim que eu me sentia também. Deixa eu terminar esse cafezinho aqui. Vocês vão chegando, vão perguntando, depois eu vou contando aqui. Vocês vão interferindo, a gente vai papeando aqui. Olha, Mari, agora que eu comecei a fazer academia, estou mais disposta, animada. Quando eu vou no restaurante, se eu vejo que tem doce, eu como mais proteína e como doce. Exatamente como eu ensino, muito bem. Eu também me sentia muito indisposta e eu tava sedentária. As pessoas não entendem, elas acham assim, eu preciso emagrecer primeiro para depois começar a academia, para daí começar a me sentir disposta e começar a me exercitar. Mas não vai funcionar assim. Você tem que começar sem disposição.
Se esperar a disposição chegar para você começar a ter resultados, você não vai ter resultados. Tem que começar sem disposição, o que é bem difícil, por isso que tem que ter um propósito bem definido e bem forte, para que aquilo seja o que vai te fazer sem disposição. E aí, muito rápido, até a disposição já vem. A disposição só vem após o movimento. A disposição não vem se você tá parada. Não tem, a disposição é uma energia que você quer. Ah, eu quero ter uma energia, eu quero ter uma disposição. Se eu tô parada, como é que eu vou ter uma energia? Lembra do rio parado? Do lago? O lago não tem energia. Ele precisa de movimento, precisa ser a cachoeira para ter energia. Sendo rio, sendo lago, não tem energia. Vai criar limo, tá criando limo aí. Assim como tava criando na minha vida, como tá criando de vocês. Pronto, já tomei meu cafezinho. Então é isso. Quem tá aí indisposta, ainda esperando para começar a ter algum resultado, esquece. Vai ter que começar sem disposição, sem tá tudo perfeito, sem tá tudo pronto, sem tá do jeito que você tinha sonhado que tinha que ser para começar. Começa sem disposição, começa sem ter muito tempo, começa sem ter tanto resultado, e aí o resultado vem. Que nem eu chamei a atenção da Pri. A Pri falou, olha, já tô com a Gleice há quase um ano e agora que eu tô tendo resultado. Falei, mentira! Agora que tu tá tendo resultado na balança. Mas como que vocês querem ter resultado na balança quando o que faz vocês terem engordado tem a ver com a vida? Não dá pra querer mexer na balança sem mexer na vida. Quando os casos são mais cabeludos. Às vezes é uma questão de ajuste. Mas aí a pessoa não tá tão acima do peso. Às vezes ela quer emagrecer 5 quilos. Ela não tá com a vida do avesso. Aí ela ajusta ali a alimentação, a atividade física, ela tem o resultado. Mas quando o buraco é mais embaixo, tem que tapar esse buraco antes, tem que resolver aquilo antes. Aí depois o resultado na balança começa a vir. Exatamente o que tá acontecendo com a Pri. Agora ela botou muitos pingos nos is e tem muitos mais para colocar ainda. E ela começou a ter resultado na balança. Mas ela teve resultados a partir da primeira semana dentro do meu curso. É ou não é, Pri? E aqui o que a Mari falou, perfeito. Quer dizer, ela achava talvez que não pudesse comer o doce para emagrecer. E aí, acabava que comia até mais. Agora, hoje, ela sabe que precisa comer mais proteína para não ficar com fome, para nutrir o corpo. E depois ela come lá um pouquinho de doce, porque ela já tá saciada. E aí vem o doce para fechar com chave de ouro e satisfazer o emocional também e tudo mais. Só que se ela não come, se ela não nutre o corpo, se ela não come a proteína, ela vai comer só o doce. E aí o doce, ela vai comer um caminhão de doce. E isso vai fazer ela engordar, claro. Oi, Lê! Ó, pra mim é difícil porque eu nunca fui gorda e eu estou assim desde... Eu também, e aí eu vou contar pra vocês. Eu também nunca fui gorda. Eu era um palito. Pera que eu não tenho uma foto aqui pra vocês. Eu ainda vou achar uma foto, boto lá no grupo pra vocês. Eu era um palito. Eu pesava, assim, na maior parte da minha vida, quando eu era mais novinha, né? Claro, antes de casar, 47 quilos. Então, 48, 50. Eu era realmente um palito. E eu comecei a engordar, depois comecei a namorar, depois que eu casei, depois que eu tive filhos, e não foi por causa da gravidez. Não foi. Foi por causa dos filhos, foi por causa do papel de mãe na minha vida. Não foi responsabilidade dos meus filhos, não foi culpa dos meus filhos, foi o como aquela maternidade bateu em mim. Olha isso, e pensa, então bateu, foi ruim, foi difícil. Não, foi tão bom, foi tão gratificante, foi tanto amor, que eu esqueci do resto. Eu me distraí do resto, esqueci que aqui tinha uma mulher, que aqui tinha uma pessoa que gostava de se exercitar, que tinha uma pessoa que gostava de se sentir bem magra, e fui ser só mãe. Foi isso que aconteceu na minha vida. E foi muito bom, mas não dá pra ser só uma coisa nessa vida quando a gente tem vários papéis. Então, pra mim, é muito difícil porque eu nunca fui gorda. Eu também não, tamo junto aí, ó. Não colou essa daí. Quando eu fiquei obesa de fato... Tá, em 2018 ficou obesa de fato, porque todo o excesso mudou e agora voltar ainda tá difícil, porque o externo ainda tá ruim. E assim, ó, não vai ficar bom tão rápido. Também foi o que aconteceu comigo. Quando tu entende, Pri, que vai demorar pra ficar bom e bem bom, tu começa agora. Que tu vai esperar ficar bem bom? Não, eu pensava, eu tô gorda porque eu não durmo. Eu tô gorda porque eu tô muito cansada. Eu tô gorda porque eu tô muito estressada, porque eu trabalho muito, porque a Luísa acorda muito e eu tomo mamar toda hora. Eu tava virada em peito. Só dava mamar, descabelada. Então, assim, aí eu botava toda aquela atribuição, a atribuição de todo aquele excesso de peso no trabalho e nas crianças. Mas daí eu falei, peraí, a Luísa tem 2 aninhos. Vai demorar quanto pra ela dormir? Pode ser que ela comece a dormir agora... Ou pode ser que ela comece a dormir daqui 10 anos.
E eu vou ficar gorda desse jeito por 10 anos, me sentindo horrorosa, vestindo aqui pijama e descabelada horrorosa. E aí eu disse, não posso. Que isso atrapalha? Sim, atrapalha. O sono é importante? É importante. Mas eu tava botando a culpa no sono e dá-lhe comer. Dá-lhe sentar na mesa e comer e dizer que era no sono. O sono interfere, porque eu tava tão cansada e tão assim, exausta mesmo, que eu queria sentar pra comer. Já falei isso pra vocês. Eu não me permitia sentar pra descansar, porque eu tinha uma casa pra cuidar, as empresas pra cuidar, 2 filhos pra cuidar. Como é que eu vou, a bonita aqui, vai sentar no sofá pra descansar, vendo o furacão rondando na minha volta? Então o meu gatilho pra comer, o principal, era o cansaço. Porque aí eu não me sentia culpada, porque eu tava comendo. Só que eu tava tão cansada que eu precisava comer um monte pra poder ter uma desculpa longa. Eu precisava de uma justificativa para descansar, porque eu não me permitia. Olha isso. E eu tava privada de sono, privada de descanso, fora o sono. Então eu tinha que, se eu comesse um pão, eu ia descansar o tempo de comer um pão. E ainda comia tudo errado, como a gente sabe que a gente come. Engolia inteiro. Então eu tinha que comer mais um e eu ganhava o dobro do tempo de descanso. E aí comia às vezes mais um e às vezes eu comia até 4. E eu dizendo que era por causa do sono. Não, o sono interferia, mas o sono não era tudo. E eu fui me dando conta de tudo isso, das mentiras que eu contava pra mim, que são os pensamentos sabotadores, que são mentiras que a gente conta, mas que quando a gente tá dentro delas, a gente não acha que é mentira. A gente acha que é aquilo mesmo. E quando a gente conta pros outros, os outros se compadecem e falam, meu Deus, não tem como mesmo, né? Olha só quanta coisa tu faz. Não, tu tá ótima. Tu tá ótima. Nossa, imagina, tu ainda faz milagre. E aí tu se convence daquilo. Só que no fundo, pros outros, o teu corpo não faz diferença nenhuma, mas pra ti faz. Então eu comecei a ir me dando conta que se eu não fizesse logo, ia ficar cada vez mais difícil. Então, Pri, eu também passei pela situação que tu passou. Eu sei, são problemas diferentes que nós tínhamos. Porém, são problemas. E tu tens que tomar a decisão, que várias decisões tu já tomou. Então, todo o externo mudou, agora voltar ainda tá difícil, porque o externo ainda tá ruim. O externo vai continuar ruim enquanto o interno não mudar. E tu já melhorou muito nos últimos tempos aí. Dani, seja bem-vinda. Ana, Vi... Coloca limo nisso, né? Porque tá parado, não tem como ter energia quando você tá parada. Aceita que dói menos, não tem o que fazer. Tem que aceitar que dói menos, começa um pouquinho. Quando eu comecei, gente, quando eu decidi, eu fazia 3 minutos de exercício. Eu colocava lá no YouTube Q48, a letra Q, o número 48, e eu fazia de 3 a 5 minutos de um treino intenso. Imagina, pra uma pessoa sedentária, eu quase morria. Aí eu saía assim, eu falava, não conseguia falar, eu queria morrer, sabe? Parecia que eu ia morrer, a alma ia sair do corpo, porque era muito intenso para uma pessoa sedentária. E aquilo ali, eu consegui sair do sedentarismo fazendo de 3 a 5 minutos de exercício e nem era acompanhando a pessoa lá do treino. Era ainda no meu ritmo. Depois de um tempão, eu passei para mais, aí eu caminhava muito para ir de um lado pro outro, comecei a subir uma escada aqui, que eu não subia de jeito nenhum, comecei a me movimentar. Não era o objetivo de emagrecer, o objetivo era ter energia que eu precisava. E daí, quando eu tinha oportunidade, eu conseguia dormir melhor, eu pegava melhor no sono, eu já ficava mais disposta para fazer minhas coisas. As coisas começaram a render, a gente tem que começar de algum lugar, sabe? Quando eu entrei na calça, eu me senti mais forte, poderosa, aquela sensação que estou conseguindo, que aos poucos eu vou chegar onde eu quero. E isso é muito importante que a Mari falou. E ela não tinha feito a foto do antes, com a roupa apertada. Gente, a gente precisa ver resultado de todos os lados. Se a gente não vê os resultados, a gente fica com a sensação que a gente tá fazendo muito e que não tá adiantando. É um pouco do que a Pri falou ali, porque ela tá focada no emagrecimento, e o que ela falou hoje, eu sei que ela sabe que ela tem muito resultado, ela falou, agora só que eu tô tendo resultado. Se a gente pensa, imagina, ela tá há 1 ano, e ela, se na cabeça dela estivesse achando que não tivesse tendo resultado, o que faria ela continuar nesse tempo todo pra chegar agora e conseguir baixar na balança? Ela nunca ia chegar. Então ela sabe que tá fazendo diferença, e eu tenho que olhar pra tudo que tá fazendo diferença, seja na balança, seja na roupa e seja no principal, que são os ganhos emocionais, que na verdade é o que a gente veio buscar. Porque se a gente emagrecesse fisicamente e não tivesse ganhos emocionais, a gente também não iria, porque é atrás disso que a gente quer. A gente quer ganhar, de se sentir mais bonita, de se sentir melhor, de se sentir mais disposta, de se sentir mais saudável. A gente quer sentir o que o emagrecimento faz a gente sentir. E a gente não quer sentir o que o engordamento faz a gente sentir.
A gente não quer sentir. Essa é a nossa busca. Cada um tem as buscas específicas dentro do se sentir bem e do fugir do se sentir mal. Não é? Tu tem até a foto, né? Tô na luta pra entrar na minha calça jeans. Bota ela todo dia, Ana. A gente tem que entrar todo dia em contato com o desconforto. A partir do momento que tu entra em contato todo dia com o teu desconforto, tu sente que tu tem que fazer a mais. Se tu não acessa o teu desconforto de estar de um jeito que tu não queres estar, pra que tu vais entrar em contato com o desconforto de fazer o que tem que fazer? Pra que tu vai entrar em contato com o desconforto de fazer um exercício quando tá sedentária? De abrir mão de repetir um prato que é gostoso e que te traz um monte de benefícios emocionais. Pra que você vai fazer um negócio que é desconfortável se não vai te trazer depois um conforto muito grande? Tem que ter um objetivo. Eu tenho que olhar e falar, nossa, eu tô horrorosa. Real, a gente sabe, eu falo, porque é assim, eu tô muito ruim. Nossa, essa calça tá muito apertada. Deu, chega. Não, hoje eu vou fazer as melhores coisas que eu puder, porque eu vi hoje, é tudo hoje, que tá ruim. E aí hoje eu faço melhor. Amanhã eu boto a calça de novo e possivelmente esteja um pouquinho melhor, mas ainda tá ruim. Por isso que eu sempre tenho que ir pegando uma roupa ruim pra eu me sentir mal a ponto de fazer o que eu tenho que fazer. Não pra me sentir mal, deprimida. Por isso que também não adianta ser eu vou pegar, sei lá, 4 números a menos, vou botar e eu vou falar, não, vai faltar tanto que eu não vou chegar. Não, tem que ser uma roupa, uma peça meta que esteja próxima de servir. Porque ela vai trazer o resultado rápido, aí você vai pegar outra. E assim você vai seguindo. Então, isso tem que ser feito diariamente. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Não é só quando tem 360. É pra fazer todo dia. E, eu não tenho tempo. É 10 segundos. Botou, olhou, tirou. Se quiser fotografar, melhor ainda. Botou, bateu a foto, tirou, não sofre. Deixa ali na tua galeria. Vai montando. Vai entrar. Tu tá na luta pra entrar, mas o quanto tu quer? De 0 a 10, quanto tu quer entrar nessa calça jeans? Quanto tu tá disposta a fazer o que tu sabe que precisa pra entrar? De pouquinho, não nascer de novo. Oi, Gi! Ó, nada de esperar o aniversário, que tá na esquina. Nosso aniversário tá na esquina, isso mesmo. Jaque chegou aí, Moema. Oi, Jaque. Não tem problema, depois tu assiste. Ó, meu gatilho pra comer tá sendo a solidão. E aí tá, por que solidão? Cadê tua filha? Cadê teu marido? Tá sozinha em relação a quem? O que tu pensa que te faz sentir solitária e sozinha, Ana? Nossa, faz todo sentido. Se eu comer muito, gasto muito tempo e aí fico descansando. Claro, entendeu? É uma desculpa, é uma pausa, é um descanso justificado. Por quê? Eu tava com a minha mãe esse final de semana, que a gente viajou, cheguei de viagem hoje. Uma viagem curtinha, mas fui. Por que eu não posso descansar, caramba? A casa tá assim, ó. Vocês não têm noção como é que tá a minha casa. Tem mala pra tudo que é lado, tem roupa pra tudo que é lado, tem coisa pra tudo que é lado. Mas eu tô aqui falando com vocês. Porque isso aqui é uma prioridade. Depois eu arrumo. Ninguém vai morrer. Tá ruim, tá desconfortável, mas depois eu arrumo. Tá tudo bem. Não vai acontecer nada de ruim se eu não arrumar agora. É uma questão de prioridades. Se você quiser que esteja tudo no lugar perfeito o tempo todo, você não vai ter tempo pra fazer as coisas que são importantes pra você internamente. E a tua saúde tá onde? Aí a tua casa tá linda, arrumada, limpa em dia e você tá aí, doente, gorda. Não pode. Deu pra bola. Vai descansar. No começo é bem difícil, fica se punindo. Ai, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro. Vem a ansiedade. Depois você vai, insiste, cada dia um pouquinho. Coloca na tua agenda o descanso, inclusive. Eu fiz isso. Tem que colocar um tempo de descanso na tua agenda como se fosse um compromisso. E você tem que cumprir. Daqui a pouco, aquilo que era muito difícil no começo vai ficando difícil, mas menos difícil. Daqui a pouco vai ficando fácil e tá tudo certo. Não dá pra ficar bom em fazer uma coisa que você nunca fez. Que você foi até punida ao longo da vida por fazer. Eu ainda amamento e sinto muito cansaço e fome. Só que nem sempre é fome, geralmente é sede. Se tu sabe disso, saber do qual é o teu problema real, te faz resolver de forma real. Então, é sede, bebe água. Água. Tá com sede, bebe água. Qualquer outra coisa que você beber que não seja água, tá sendo pra atender alguma necessidade emocional sua. Tá com sede, bebe água. Ai, mas eu adoro uma coquinha. Tá com sede, bebe água e depois toma um pouquinho de coca. Não tem problema. Se você for matar sede com coca, você vai tomar 2 litros. E isso vai te atrapalhar.
Ó, também tem esse gatilho, além de pensar que posso comer tudo sozinha sem dar satisfação pra ninguém. Ó, então tu tá fugindo total, Gi, do julgamento. Quando tu descansa, tu foge do julgamento de alguém que vai dizer, ah, não tem coisa pra fazer não, tá aí parada, descansando, com a perna pra cima. Quando tá comendo e tá sozinha, tu come, porque tu sabe, tá sempre querendo emagrecer. Aí chega alguém e vai dizer, mas, ô Gisele, tu não tá sempre querendo emagrecer, como é que tá aí comendo desse jeito? Não, tu foge do julgamento. Só que o julgamento de quem? E por quê? E só que tu, no fundo, tá sempre se julgando. E o teu próprio julgamento é difícil de lidar com o teu próprio julgamento também, não é? Tá sempre querendo emagrecer e tu tá sempre usando a comida pra se aliviar de outros julgamentos. E aí, qual é o principal julgamento? Quem que tá te julgando? Hoje tu és uma adulta ou és uma criança que sabe responder à altura? Se a tua filha estiver descansando, o que que tu pensa? Se o teu marido estiver descansando enquanto tu estás trabalhando, o que que tu pensa? Pensa sobre aquilo que vocês pensam sobre os outros quando os outros estão fazendo aquilo que você deveria fazer e não faz. Entenderam isso? Tem preguiça de me arrumar pra treinar, colocar top, tênis. Ah, dá licença, né, Ana? Pelo amor de Deus. Tem preguiça de se arrumar, então vai como dá. Coloca, sabe? Já dorme de top. Se for de manhã, já dorme, já deixa do lado, já entra no tênis. Gente, eu faço às vezes de pijama. Eu faço como dá. Não, entendeu? Ai, tenho preguiça. Por quê? Porque tu pensa, ai, tem que botar o top, ai, tem que botar o tênis. Quando você pensa, é o que tu tá pensando sobre aquilo que tu tens que fazer. E aí aquilo ali tá subindo sobre ti, aquela preguiça, aquele peso tá tomando conta de ti. Tá errado, você tem que pensar, mas por que eu vou botar o top? Ah, vou botar o top porque eu vou treinar, porque isso vai me ajudar em quê? Ah, vai me ajudar nisso, que vai me ajudar naquilo outro. Tens que pensar do jeito certo, senão tu não vais. Poli chegou aí, boa tarde. Chegou a Karina também. Cíntia, que bom te ver aqui. Quando você percebeu que estava bom e agora não precisa mais emagrecer? Nunca. Tu acha que eu acho que tá bom? Não acho que tá bom. Não acho que tá bom mesmo. Acho que até tá bem ruim. Porque a minha barriga é horrorosa, eu tenho muita flacidez e eu tenho muita celulite. Eu não acho que tá bom. Só que para eu mudar isso, eu tenho que fazer coisas que eu já não estou disposta mais a fazer. Então, o que eu vendo aqui pra vocês, o que eu falo aqui pra vocês é que eu ensino vocês a emagrecerem. Eu não ensino vocês a serem secas e terem um corpo perfeito e malhado. Não, porque eu não trabalho com treino e porque eu não trabalho com dieta. Se você quer ser seca e malhada, você tem que fazer uma dieta, você tem que malhar muito. E eu não tô disposta, na minha idade, a fazer isso pros meus objetivos. Então, eu não acho que tá bom, Jana. Sinceramente, eu não acho que tá bom. Agora, quando eu coloco uma roupa, quando eu posso abrir o meu guarda-roupas e colocar a roupa que eu quiser, sem ficar perdendo um tempão, vestindo e achando... Pra mim, isso tá bom já. Dentro da minha concepção. Tu entende? Então, assim, talvez vocês nunca achem que tá bom. Vocês têm que avaliar aquilo que vocês querem ter com aquilo que vocês estão dispostas a fazer. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, não consigo avançar nada. Porque talvez vocês não estejam disposta a fazer nada pra ter aquilo que você quer. Então, tem que achar um equilíbrio. Não vai ter assim, ah, não, agora tá, cheguei, tá top. Ou tu coloca um número, mas avalia esse número, porque um número é ali só um número. Não, esse número tá bom. Talvez tu fica, ah, não, esse número tem a ver com como eu tava me sentindo lá antes de ter as crianças. Mas aquela Jana não existe mais. Essa aqui é uma outra Jana. Então, tu tem que pensar o que tu quer sentir e o que tu tá disposta a abrir mão ou a fazer. Então, eu não acho que chegou bom. Não, que não acho que tá bom e nem acho que nunca vai estar. Olha, se alguém chegar aqui e disser pra mim, Gleice, agora eu olho no espelho e falo, nossa, tá perfeito, troco de nome aqui. Tem alguém que sente isso? Oi, Marisete, que bom te ver aqui. Ó, eu nunca coloco minhas roupas. Em casa fico que nem uma mendiga. Eita! Hoje, instintivamente, eu coloquei um short que me aperta pra eu não abusar e funcionou. Tá errado? Se tu fica que nem uma mendiga não precisa pensar, não precisa... Pra que uma mendiga precisa fazer boas escolhas? Se tu já tá mendiga, se tu se olhar no espelho e falar, nossa, pra que tu vai fazer uma coisa boa pra ti se tu não tá cuidando do mínimo pra ti? Não faz sentido. Então tu já acorda e já dá uma ajeitadinha, já troca de roupa, pra tu dizer, nossa, olha, tô legal, mas então eu posso ficar um pouco melhor. Pra que tu tem que andar que nem mendiga? O jeito que tu anda diz muito sobre, reflete nos teus pensamentos, nas tuas escolhas, em tudo. Como mais quando eu tô sozinha à tarde, quando me sinto sozinha, que eu quero companhia, mas pensando agora, nos finais de semana, também como mais e não tô sozinha. Eita, desculpa.
Então, mas quando tu tá sozinha, o que acontece? Tu acha que tu ficas parada? Tu acha que tu fica se sentindo sozinha mesmo? Na tua vida tu já se sentiu sozinha? A comida foi companhia pra ti? Em que a comida real te ajuda? Esse seria talvez um momento bom pra tu botar o tênis e sair e ver gente. Ah, vou sair, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Não sei se vocês são assim, mas eu sou, né? Eu saio, falo até com a parede. Então, poxa, eu tô em casa me sentindo sozinha, então eu vou sair. Eu preciso me defender daquilo que é difícil pra mim. Aos poucos eu vou aprendendo a lidar, mas eu me defendo de mim. Poxa, eu não sei lidar com ficar em casa sem o povo dentro de casa sozinha. Então eu vou sair pra rua. Então eu vou fazer alguma coisa que me afaste dessa emoção que eu ainda não sei lidar. E aos poucos vai aprendendo a lidar. Aí no final de semana tu come mais, só que durante a semana tu come mais por um motivo, no final de semana tu come mais por outro, por causa dos gatilhos. Cada gatilho tem que ser resolvido de um jeito. Não dá pra botar tudo no mesmo balaio. Eu trabalhando, meu marido descansando. Penso que ele tem que me ajudar para eu terminar mais rápido e descansar também. Mas, Gi, alguma hora tu tem a sensação de que tu terminou? Algum momento tu diz assim, nossa, agora terminei. Quem tem casa, quem tem filho, alguém aqui acha, nossa, terminei, não tem mais nada para fazer. Eu acho que não acontece isso. Eu trabalho aqui com vocês, trabalho com o Instagram, tenho a minha casa, tenho meus filhos. Vocês acham que em algum momento eu vou terminar as minhas coisas? Nunca! Eu nunca vou terminar. Se eu nunca vou terminar, se eu me dou conta que eu nunca vou terminar, eu tenho que parar para viver outras coisas. Senão eu vou viver trabalhando, vou viver limpando a casa, vou viver cuidando de filho, vou viver limpando roupa, e não vou fazer nada que tenha um grande valor para mim. Nunca vou cuidar de mim, porque eu tô sempre querendo que tudo esteja pronto. Mas as coisas não terminam. Depois que tu começou a limpar a casa, aquela parte que tu começou, quando tu terminou, já não tá do mesmo jeito. E aí? Você vai viver fazendo isso? Sério? E quando teu marido ajuda, tu acha que ele faz bem ou tu critica? Ou tu questiona? Ou tu fica, tá indo muito rápido, tá muito devagar, tá muito sujo, tá muito isso, não faz desse jeito, faz daquele. A Yudi tá perguntando uma pergunta, Gleice, por que sentimos muito sozinha quando estamos nesse processo, mesmo tendo alguém? Ih, não, mas aí não diz respeito necessariamente ao processo, diz respeito à tua vida. Não sei, tu se sente sozinha quando tu tá no processo de emagrecimento? Aí é um negócio mais profundo, tem que entender o que tá te fazendo sentir sozinha. Quem que tu queria que tivesse contigo e de que forma? Isso tem que avaliar. Por exemplo, eu não me senti no processo de emagrecimento sozinha. Oh, meu Deus. Meu marido até fez comigo, mas eu decidi por mim, independente de qualquer coisa. E eu não me senti sozinha. E até porque tu tens a gente, mas quem que tu queria que tivesse contigo nesse processo? Quem que tu queria que tivesse contigo, te apoiando e fazendo o quê? Tem a ver com uma expectativa tua que talvez nem seja possível de ser atendida. Oi, Márcia! Oi, Cíntia, como é que estão as coisas? Ju, que bom te ver aqui também. Ó, às vezes fico insegura de sair e ir porque sei que comi a mais, estou com o corpo muito feio, eu acabo não indo, tudo por medo de julgamento. Indo aonde, Ju? Olha isso, tu tem medo às vezes de ir num lugar que tu acha que alguém vai dizer que tu tá gorda, que tu tá feia, e daí tu fica em casa fazendo o quê? Comendo. Só que assim, cada um que vai nos lugares tá preocupado com o seu próprio julgamento. Difícil a pessoa te julgar. Às vezes, pode até julgar, mas e daí? O que essa pessoa... Vamos dizer que a pessoa diga que você tá gorda, que você tá feia. Vamos combinar aqui entre nós? E daí? É uma opinião dela sobre isso, e isso interfere em quê na sua vida? Você tem que pensar em você e viver as coisas que você quer viver. Deixar de sair por causa disso, não dá, né, gente? Não dá. Eu sei que é uma reconstrução e não tô falando que não é... Eu sei que não é fácil, mas é uma decisão também. Também, às vezes, me sinto assim, ó. As pessoas vão julgar. Quando vocês emagrecerem e vocês saírem, as pessoas também vão julgar e vão dizer, nossa, mas se emagreceu, será que tá doente? Nossa, olha lá, tá querendo se aparecer. Não, vão julgar se tiver gorda, se tiver magra, se tiver descabelada, se tiver arrumada demais, se tiver... Vão julgar. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a lidar com o julgamento do outro. Entender que o julgamento do outro diz respeito a ele. Se eu tenho a capacidade de pensar isso sobre o outro, isso diz respeito a mim e não ao outro. Porque se tiver 10 pessoas olhando uma mesma pessoa, cada um vai pensar uma coisa diferente sobre ela. Se tem essa consciência, de 10 pessoas olhando para uma pessoa, cada um vai pensar coisas. Alguns podem repetir ou coisas diferentes.
porque tem a ver com as histórias delas, com o que tá dentro delas. Se eu penso sobre alguma coisa sobre vocês, tem a ver comigo? Como é que eu vou pensar sobre você uma coisa que não tem a ver comigo, com a minha história? Não tem como. Então tem a ver com ela e não com você, com as inseguranças dela, com as coisas que ela viveu, não com as coisas que você viveu. Então, quando você entende que não dá pra agradar todo mundo e fugir do julgamento, você fala, bom, se não dá pra fugir, vou ser julgada de qualquer jeito, então eu vou viver a minha vida. Ó, meu objetivo é continuar, entrando nas minhas roupas. Muito bem, então coloque-as sempre. Escolhe algumas peças meta aí pra colocar sempre, pra se manter onde tu queres ficar pra sempre. Se tu parar de vestir as roupas que tu mais gosta, corre risco de tu voltar a engordar. Iris, oiê! Ó, é que aqui você trabalha a mente para aprender a lidar com a comida e o que ela representa, e isso automaticamente reflete no corpo, exatamente. Para trabalhar no corpo e dar uma forma específica para ele, realmente tem que ser feito algo direcionado a isso. Exatamente. Para mim, o meu objetivo com vocês é que vocês emagreçam, que vocês se sintam melhores no corpo de vocês. Agora, se vocês querem ter uma barriga trincada, se vocês querem ter uma perna marcada, se vocês querem ser secas, o curso ele pode ajudar vocês. Vocês podem usar as mesmas estratégias para esses objetivos. E isso dá, não tem problema nenhum. Nossa, eu quero ser seca, então eu tenho que pensar assim, porque isso aqui é importante para mim por causa disso, daquilo. Só que para ser seca, para isso você tem que seguir uma dieta. Então, para seguir dieta, você tem que pensar também do jeito que eu ensino. Mas eu não ensino isso, porque eu não sou nutricionista. Então, eu ensino vocês a fazerem melhor do que vocês estavam fazendo. E dá para aplicar em todas as áreas. Realmente, quanto ao mendiga, eu me larguei porque estava deprimida. E isso mudou. E aí a pessoa vem dizer que agora que tá tendo resultado. Não. Até parece, né? Você disse que viajou, como lida nesse período? Eu como. E eu quero ver o peso de amanhã. Amanhã eu acho que vai dar uns 2 quilos a mais. Só que eu não viajo sempre. Quem viaja sempre tem que fazer diferente do que eu faço. Eu exagerei um pouco, não foi assim absurdo, mas eu comi mais do que eu comeria em casa. E isso vai refletir na minha balança. Só que se eu viajasse, como no teu caso, Jana, que tem muito evento, que teu marido é enólogo, se é sempre, então tu tem que segurar mais, porque se sempre, aquilo deixa de ser uma exceção e vai te prejudicar. Eu fui viajar, fiquei 2 dias só. Então foram 2 dias de café da manhã no hotel, que eu nem dou bola pra café da manhã em casa, mas no hotel eu dou. Então eu comi de tudo que tinha lá. Mas fiz infinitamente melhor do que eu faria antigamente. Meu Deus do céu, eu ia sair rolando, eu ia repetir 512 vezes. Hoje eu olhei, acho que, sei lá, tinha uns 10 tipos de bolo. Perguntei pro meu marido, qual que vale mais a pena? Ele falou, esse tá ruim, esse tá bom, já vou direto. Tinha uma cuca de banana caramelizada em cima, assim, com aquela... Eu falei, já só de lembrar aqui, porque tava muito bom. O que eu fiz? Trapaceei, né? Peguei lá a cuca, virei do lado, peguei só a parte de cima e deixei a cuca lá bem feia. Por quê? Se eu levo, eu ia comer a cuca inteira, eu não queria cuca, eu queria só a cobertura. Então eu peguei 2 coberturas de 2 cucas, peguei as 2 cucas. Peguei um pedacinho de cheesecake, tava uma delícia, fiquei louca pra repetir, mas eu falei, não, já foi, já tá bom. Então eu tenho que trabalhar comigo mesma nas questões de oportunidade, aproveitar, que é um gatilho pra mim também. Então, é um negócio infinito, gente. Eu ensino pra vocês e eu aplico na minha vida aquilo que eu ensino pra vocês. Se eu não pensar do jeito certo, dá ruim pra mim. Então, café da manhã de hotel é algo muito assim. O almoço, esses dias de almoço, nada demais pra mim. E o almoço eu dou bola no dia a dia, mas coisa não, porque não era no hotel, não era all inclusive. Daí, então, foi na rua, comi um buffet. Aquilo, tinha vários lugares livres que a gente foi. Eu falei, eu não quero buffet livre. Porque naturalmente vem pra mim o gatilho aproveitar e eu vou querer pegar mais. Peguei no aquilo e assim, ó, teve um que chegou perto pra ver que eu como bastante. Acho que faltou 3 ou 4 reais pra dar o livre. Aí, antigamente eu ia falar, não, bota livre e eu como mais. Eu falei, não, tá bom, já tava bom, já tinha comido até a mais do que eu precisava. Então, é uma questão que você tem que trabalhar sempre. Poxa, é aproveitar? Eu aproveitei, era só 2 dias. Se eu tivesse ficado 1 mês, eu teria que ter feito diferente. Então eu tenho que ter consciência do que eu vou fazer, do que eu tô disposta a fazer e de quanto aquilo vai interferir no meu resultado, porque eu não tô afim de voltar pra casa e ter que fazer dieta. Eu não quero voltar com a lembrancinha. Eu sei que eu tô inchada, eu sei que um monte de coisa. E já comecei a beber mais água, o meu almoço já foi em casa, já foi bem levinho. Eu fui almoçar 3 horas da tarde. Por quê? Porque eu não tava com fome, porque eu comia mais no almoço. Então, todas as estratégias que eu ensino pra vocês, eu aplico na minha vida. E eu tenho ainda parte de mente gorda em alguns momentos. Só que a diferença é que é
eu conheço meus gatilhos, eu não deixo mais ele puxar meu tapete. Ele me atrapalha, mas ele não me derruba. Tu entende? Vê se eu te respondi, Jana. Na pandemia, nos primeiros dias, eu me arrumava pra dar aula online. Um mês depois parei e ficava o dia todo de pijama, o dia todo. Não dá? E aí, ó, tu tá em casa, oportunidade de comer também, ninguém tá me vendo, tudo serve, a calça de pijama serve, a leg serve, tudo serve, tá tudo certo. E aí, essa calça elástica, ela te permite ficar num conforto dentro de algo que não tá confortável pra você. E aí te permite, cabe mais ali dentro. Te permite comer mais sem sentir o desconforto. Porque se você sente o desconforto, que é o levantar, botar a roupa e fazer tudo aquilo que eu falo pra vocês, você dá uma segurada. Se você vai no banco, você tá com problema de dinheiro, você vai no banco, você vê o extrato, vê que tá no vermelho, você não vai gastar igual a como se você não tivesse visto. Se você viu o problema, naturalmente você vai fazer algo para melhorar, a não ser que você esteja realmente numa compulsão doentia. No emagrecimento é a mesma coisa. Eu não me peso, eu não vejo que a minha roupa tá apertada, eu não me olho no espelho, eu ando igual uma mendiga e me encontro com um prato de comida, com uma mesa de comida, de café, eu vou sentar e comer porque eu não tô me sentindo mal em estar do jeito que eu tô, porque eu nem vi. Se eu não vi o problema, pra que eu vou ter que lidar com o problema de não me esbaldar? Aí o problema só vai aumentando, só vai aumentando. Eu tenho que ver o que tá ruim pra melhorar esse problema. Então, tá errado isso aí, Gi. Tem que colocar. Pega, bota uma roupa bem desconfortável. Aí tu vai ficar o tempo todo lembrando de quanto tá ruim pra tu saber que tu tem que melhorar. Nunca, trabalho que não acaba. Ó, nunca acaba, né, Márcia? Nunca. Então, se não acaba, acaba com ele pra tu fazer as tuas prioridades. Senão, a tua prioridade vai estar sempre pendente. Acho que tá bom para o que eu tô disposta. Pois gosto de comer, não quero aumentar os exercícios, só quero cuidar da flacidez e sair do efeito sanfona. Estou de olho no peso, por isso me sinto uma ex-alcoólatra. É isso. O que tu vai fazer? Vai se pesar pra sempre, vai escolher as tuas roupas e colocar aí pra sempre algumas. Quando ela apertar um pouquinho, tu vai lá no teu sistema de alerta que tem dentro do curso, faz, volta e assim vai. Agora, para de pesar pra ver. Ai, não, vou seguir só pela roupa. Na hora que você se larga, a roupa você larga também. Então, assim, a balança, quando cria o hábito de pesar, eu peso todo dia, eu olhei, é um número objetivo. Ai, mas eu tô inchada. Vocês adoram dizer isso. Ai, é que eu tô inchada. Tudo bem. Daí amanhã você pede de novo. Ai, que eu tô inchada, é que eu tô inchada. Aí que você vê, passou uma semana dizendo que tá inchada e não fez nada pra desinchar. Tem que olhar o quanto tá ruim pra melhorar. Nunca tem a sensação que o serviço terminou. Porque não vai terminar? Por isso? Nunca. Então pra que tu se mata pra terminar o serviço já que ele não vai terminar? Não, é a tua mentalidade que tá errada. Tentando continuar no autocuidado porque eu sei que isso é essencial pra mim. Mas esses últimos tempos tá bem complicado, mas sigo tentando, sei que eu vou conseguir. E as coisas estão um pouquinho melhores, Cíntia. Tu percebe? As prioridades mudam. Quando o processo tá sofrido, sempre falo, e aparece um outro sofrimento maior, você tende a abandonar o sofrimento que é mais dispensável. Quando o processo não é sofrido, ou quando você não precisa da comida para se aliviar, que eu acho que é o que tu tava fazendo, Cíntia, aí pronto, dá tudo certo. Então, respira, acalma, usa os alívios, outros alívios. Se o teu alívio for só na comida, você vai comer mais do que você precisa, lógico. Quando meu marido faz, eu aprendi a aceitar do jeito que ele faz, mesmo não sendo tão bem feito quanto eu queria. Tua expectativa é muito alta, Gi. Muito, muito, muito. Então, sabe, não sofre com aquilo. Deixa ele fazer, porque se ele perceber que tu não tá contente com aquilo, ele não vai fazer nada. Porque, pô, eu levanto do meu sofá que tô vendo a TV pra fazer um negócio, me canso, me estresso e ainda não tá bom, então eu não faço nada. Entendi a pergunta de se sentir sozinha no processo. É porque na maioria das vezes a comida é nosso cabide emocional e nossa melhor amiga. E não é, né? É aquela amiga bem cobra que só faz assim, te faz sentir bem na hora e por trás te apunhala. Essa aqui é a comida na tua vida. Ela te traz um benefício imediato, por trás ela fala mal de ti. Essa é a comida. Vocês estão achando que ela é tua amiga. Se fosse amiga, ela só te ajudaria e não te prejudicaria. Quando a gente está imerso naquele processo de comer compulsivamente, a gente tem na comida uma companhia. E na gordura também. E a gente acaba se sentindo sozinha porque a gente tira da rotina algo que conforta. Exatamente. Quando estamos de fato sozinhas. E isso acaba perdendo um pouco daquela sensação de
tô aqui com quem me faz bem. Foi a minha interpretação, não sei se foi isso que ela sente mesmo. Porque não é pra tirar. Se vocês estão tirando a comida de um lugar onde vocês colocaram sem usar as listas de alívio, sem fazer do jeito que eu ensino, vocês vão sentir isso aí. Não é pra fazer isso. Isso quem faz é quem não tá aqui, que não sabe como fazer, que tá controlando a fome, que tá controlando a vontade, que tá cortando as coisas pra emagrecer. Aí sente isso. Agora, se fizer do jeito que eu ensino, identificando, primeiro tendo um propósito bem definido, organizando, fracionando, usando as estratégias mentais, identificando os gatilhos e atendendo o alívio dos gatilhos e as listas de prazer do jeito certo, não sente isso. Não sente, porque tu não tá deixando nada em aberto. Tu só tá resolvendo aquilo ali de outro jeito. Se tu não resolve de outro jeito e tira a comida, aí sim, pode ser isso que ela queria dizer mesmo, Pri. Mas é porque tá sendo feito do jeito errado. Eu deixo de ir em locais para evitar comer, tipo no restaurante, dia de semana, à noite, pois vou comer atrapalhar no meu resultado, semana mesmo comendo pouco. Tudo bem, mas o que tu pode... Não precisa deixar de ir. Se tu, na hora que tu aprende a ir e comer o suficiente, já que tu vai tantas vezes, seria o ideal. Agora, se tu acha que é melhor, o que eu quero é que vocês aprendam a lidar com onde vocês estiverem. Eu tô no hotel, ou eu tô numa balada, ou eu tô numa festa de criança, não importa onde você esteja. Por isso que a dieta restritiva é ruim. Aí eu faço low carb. Eu vou na festa de criança. Vou comer o quê? Aí eu sou um ET lá, tanto pra mim quanto pros outros. Agora aqui não. Eu vou na festa de criança. Eu como o que tem lá. Talvez eu tenha que comer alguma coisa nutritiva antes pra ir lá e não comer tudo que tem pela frente, porque aquilo lá não vai saciar a minha fome. E aí eu vou chegar lá com fome, aquilo não mata a fome, eu vou comer uma grande quantidade. Então eu tenho que usar essas estratégias pra isso. Mas eu não preciso deixar de ir, não preciso deixar de comer essas coisas. Ó, ontem fui na caminhada, meu esposo foi junto, mas com a cara de... me atrapalhou na empolgação, isso porque ele estava sedentário igual a mim e obeso. Me chateou muito algumas atitudes dele logo pela manhã. Na hora de se arrumar, na hora que chegamos lá, respirei, pensei que isso era dele. Queria viver aquele momento, notei um sorriso na cara, amarelo no começo, mas melhorei meu astral. Não deixei ele me derrubar. No final foi melhor o nosso relacionamento. Tá, mas por que ele foi? Tu arrastou ele? Tu obrigou ele aí? Tu fez chantagem pra ele ir? Como é que foi? Porque se a pessoa não quiser estar ali, ela não vai te ajudar, ela vai te atrapalhar. Então, não forcem ninguém a nada, esse processo é de vocês. Se alguém quiser ir junto, vai ajudar. Mas se não quiser, daqui a pouco ele vai te puxar pra baixo. Era isso, Hilde? Então, tá fazendo errado? Não é? Se tu tá se sentindo sozinha, é porque tu não tá fazendo os alívios do jeito certo. A comida, por exemplo, não é a tua mãe. Talvez tu tenha colocado no lugar da tua mãe, por exemplo. A comida não é o teu tio. E aí, não consigo colocar outra coisa. Tem que encontrar. Mas não é igual. Não vai ser igual. Mas também o resultado também não vai ser igual. Não, eu só consigo sentir isso com a comida e não tem jeito. Então esquece, você não vai emagrecer. Se você precisa sentir isso e só consegue ver isso na comida, não consegue colocar nada no lugar que seja tão, que te alivie, assim, não tanto quanto, mas que te alivie pelo menos um pouco, mesmo que não seja exatamente igual, só que mesmo perdendo um pouquinho, se te traz o resultado que você quer, você se contenta com aquilo. Só que também não vai querer ter resultado no primeiro dia. Você tem que perceber o quanto que aquilo tá te ajudando pra fazer amanhã de novo, e depois de uma semana. Uma semaninha só já dá um grande resultado se vocês têm a constância. Só que se ficar fazendo e pensando, mas não é igual. Mas nada como um hambúrguer. Mas uma pizza. Aí você, ó o pensamento, ó a emoção, o comportamento vai ser, quer saber? Deixa, eu vou comer. Não vai dar certo. Você tá apegada naquilo que antes foi. Só que aí você vai ser aquilo que aquele comportamento te trouxe, que é estar acima do peso, que é estar deprimida e tudo mais. Um dia eu vi o Arnold Schwarzenegger num podcast e o rapaz perguntou pra ele, você malha todo dia? Ele disse, por que não malharia todo dia? Eu durmo todo dia, eu como todo dia. Se me perguntar isso, é a mesma coisa que me perguntar se eu vou dormir hoje. Isso faz parte da minha vida, minha rotina, meu estilo de vida e nunca vai mudar. Porque ele pensa que aquilo ali faz parte. Quando você pensa, não, eu só faço isso porque eu preciso emagrecer. Olha, se eu não precisasse emagrecer, eu não precisava caminhar, não precisava ir na academia. Que droga que tá gorda. Não, aquilo ali é pra tua saúde. Você tá colocando no exercício, por exemplo, errado, de forma errada. Eu tô fazendo exercício pra emagrecer. Na hora que eu emagrecer, eu não vou mais fazer. Você vai engordar de novo, tá? Só pra te avisar. É pra ter saúde. E a saúde, e emagrecer também é ter saúde. E engordar não é ter saúde. Depende, claro, da situação. Mas estar acima do peso nunca é saudável.
Estar abaixo do peso ou magra não é prova de ser saudável. Mas estar acima do peso, pode ter certeza que a pessoa tem problema de saúde, né? Ainda tá bem complicado, muito cansaço físico e mental, tô usando a comida assim, mas lembro sempre do que eu aprendi com você, com certeza. Eita! Ai, meu Deus, saiu aqui. Se não fosse antes, estaria bem pior. Então, às vezes, segura pra esse barco não sair do lugar, não dá ruim. Não se preocupe em emagrecer, só se preocupe em não engordar. Pesa todo dia, pensa nas estratégias, busca as listas de alívio e tudo mais. Coloquei um sorriso. Porque, como você ensinou, quando se decide não tem negociação. Não tem negociação. E a gente não tem que decidir emagrecer, a gente tem que decidir se sentir melhor, a gente tem que decidir ter mais saúde, a gente tem que decidir abrir o guarda-roupas e poder colocar qualquer roupa. A gente tem que decidir, escolher a sensação boa que o emagrecimento traz. Emagrecer, não. A gente tem que, de fato, enfrentar nossos gatilhos e mostrar a eles quem tá no controle, quem não nos domina mais. Então, eles não vão dominar mais, mas eles vão estar sempre ali. Então, eu tenho que aprender a lidar com eles, porque eles vão aparecer. Como eu falei, a oportunidade é um gatilho pra mim. Então, eu tenho que me antecipar e eu tenho que me concentrar. Senão, eu venho, puxo meu tapete, porque eu sei, é um gatilho meu. Não vai deixar de ser. Só que não é mais como um dia foi, porque eu já fiz várias vezes. E ainda vou fazer várias outras. E aí? Como é que eu quero sair desse hotel que eu saí hoje? Minha mãe compete muito com minhas irmãs por beleza e desde que eu era adolescente saí dessa briga. Agora emagreci e ela implica com o pouco que eu como. Não é fácil. É dela. Ela tá querendo competir contigo, mas tu vai deixar a dificuldade dela interferir na tua felicidade. Quando tu entende, fala, é como se tu estivesse traduzindo a fala dela. Não, ela quer seria interessante pra ela, seria útil pra ela eu estar gorda, porque isso faria talvez ela se sentir melhor. É profundo o negócio. E aí tu entende e fala, não, tá tudo bem pra mim. Tá tudo bem pra mim. Você traduz e aí consegue ficar melhor ou menos pior com aquilo. Convidei ele, falou que não sabia se eu não. Ele não me falou que não queria, se arrumou e foi, pronto. Ele não queria estar ali naquele momento, ele queria estar lá, encostado lá. Do mesmo jeito que você queria repetir o prato, que você queria fazer um monte de coisa, que você queria comer pra se ocupar ou pra não sentir sozinha à tarde. Só que você sabe que aquele é o certo. E aí você faz pra conseguir algo lá na frente. Entendi. Tem que focar no resultado, não no sofrimento. Tem que focar no resultado. Se focar no sofrimento, você vai querer se aliviar do sofrimento. Se você focar no resultado e aquilo foi importante pra você, você vai fazer o que tem que fazer para ter o resultado. Vamos que vamos. Então, gente, quando eu comecei, eu tava assim, cansada, como eu falei, estressada, só que eu tava vivendo meu melhor papel. E aí eu abandonei os outros papéis pra viver aquele, porque aquele era o mais importante da minha vida e eu era muito recompensada e muito feliz nele. Só que a gente tem que entender que a gente tem vários papéis e a gente tem que atender as necessidades de todos os papéis, encontrar esse equilíbrio. E a comida, ela tem que estar no lugar dela. Se a gente não identifica a solução que essa comida está sendo na nossa vida, a gente continua abraçado na solução. E a comida, na minha vida, era a solução para o meu cansaço, era a solução para eu não ser julgada, porque eu julgava também. A mãe que estava magra e toda sarada, com 2 filhos pequenos, na minha cabeça era, nossa, olha lá. Não dá importância pro filho, né? Porque pra estar na academia, ela deixou os filhos em casa. Que horror, que fim do mundo. Se eu pensava isso dos outros, eu fugia do julgamento de alguém pensar isso de mim. Então eu não fazia. Ah, olha lá, Grace, ó, nossa, engordou, né? Não, mas também, né, ela é uma super mãe. Olha, ela faz tudo pelos filhos, ela cuida da casa, ela não tem uma faxineira, ela cuida de 3 empresas, nossa senhora. Era uma forma de reconhecimento até. É como se fosse assim, nossa, ela se abandonou pra ser uma boa esposa, ela se abandonou pra ser uma boa mãe, pra cuidar da casa. Nossa, olha, admiro, hein? Era isso. E quando eu entendi que isso era uma bobagem, que eu tava querendo um reconhecimento de quem? De quem no jogo do bicho? Sabe? E eu tava me sentindo horrorosa sempre, sem disposição, não queria nada com nada na vida, entendeu? Na minha vida íntima. Pros outros era assim e pra mim tava uma droga. E eu tomei a decisão de mudar. E não é que foi... Eu não sofri, mas não foi difícil, não foi fácil a decisão. Porque a decisão, ela envolve abrir mão. Eu abri mão do excesso da comida na minha vida.
pra poder abrir mão do excesso do peso também na minha vida. E foi a melhor decisão que eu tomei. E eu não sofri nunca, porque eu tava muito focada no meu objetivo. Eu não cortei nada. Eu não exercitei demais, eu não deixei de comer nada, eu não deixei nunca de ir num evento por causa da comida ou com medo de nada. Eu exagerei várias vezes e isso não atrapalhou, não me impediu de ter o meu resultado. Pode ter atrapalhado em uma semana, mas não interferiu no meu resultado final. Por quê? Pra que eu tenho pressa? Vocês entendem? Então eu tive que assumir a responsabilidade, eu tive que fazer todo passo a passo que vocês estão fazendo. Tive que ter um propósito, eu tive que fazer o planejamento do emagrecimento, eu tive que olhar para os meus hábitos, cada um deles e ver as melhorias. Eu tive que fazer muita ancoragem, como eu ainda faço hoje. Eu tive que identificar os gatilhos. Se vocês não identificam os gatilhos da fome emocional e vocês não aliviam do jeito certo, vocês vão sofrer no processo e vocês vão desistir. Vocês vão parar por aí, vocês vão achar que tá bom. Então, esse é um passo essencial. Se vocês não estão fazendo isso, vocês estão perdendo a oportunidade de emagrecer sem sofrimento. Sabrina, minha amiga! Chegou aí, mulher! Que daí? Que bom te ver aqui, minha amiga! Ó, a Pri falando. E ainda tinha desculpa de, engordou, claro, ela teve 2 filhos, parece que quem tem filho tem licença poética pra estar em cima do... Isso aí, era isso aí, Pri. Bebel chegou aí também. Então vocês entendem o processo e o processo não vai acabar. Entendeu? Vocês acabam de ter que emagrecer, mas o processo de manutenção é infinito. Vocês não acham que vocês... não, quando eu chegar no meu objetivo, nossa, vai ser uma paz, uma liberdade. Sim, porque eu posso engordar no final de semana e baixar durante a semana. Então, essa liberdade eu tenho, porque daí eu não saio do lugar. Mas se eu me distrair um pouco, começa a ficar negativo, eu vou ter que correr mais. E eu não tô afim de correr mais, porque correr muito é chato. Só que vocês ainda estão no processo. Hoje eu vi a conversa lá de vocês no grupo. Quer dizer, então tá, eu acho que foi a Lu, né? Eu aumentei 2 quilos no final de semana passado e era inchaço, e daí até o final da semana eu já volto. Daí depois ela escreveu, mas tem que fazer um pouquinho mais, senão ela só empata. Se empatar é o objetivo, faz isso. Se baixar o objetivo, isso não é suficiente. Você tem que fazer um pouco mais e entender que aquilo que te incha com frequência vai te fazer engordar. E do mesmo jeito, quando você pensa, eu só desinchei. Antes de emagrecer, você tem que desinchar. Natural. Só que aquilo que te faz desinchar também é aquilo que te faz emagrecer. Pode ver, que eu bebi bastante líquido. Pois é, beber bastante líquido te ajuda a emagrecer. Que eu reduzi o açúcar, a farinha, isso me desinchou. Sim, continua fazendo isso, reduzindo. Quer dizer que você não tá se excedendo, você vai ver como você vai emagrecer também, mas não precisa cortar. Ser feliz na caminhada também é importante, por isso hoje eu uso a sua frase, melhor feito... Gente, se eu focar em ser feliz só lá na frente, agora vai ser uma droga. E se eu pensar em só ser bom agora, lá na frente vai ser uma droga. Lá na frente não, logo ali na frente. Então, nem lá, nem aqui. Mas se eu tenho coisas pra perder, eu foco um pouquinho mais lá. Lá é o meu anjinho e aqui é o meu diabinho. Não vou deixar lá o diabinho sem nada. Mas também não vai só o anjinho ganhar. Só o anjinho ganhar são as pessoas que estão na dieta restritiva. Ela foca lá, foca lá, foca lá. Não dá nada aqui, só foca lá. Ela chega lá rapidinho e sai de lá mais rápido do que ela chegou. Porque o diabinho tá sedento por prazer e por alívio. Tudo que a gente combina com a gente de fazer por um tempo, a gente faz. Mas e depois? É pra sempre. Tô precisando colocar em prática essa frase, porque eu não tô fazendo. Não dá. Tem que ter o propósito. Amanhã a gente tá começando 360 de novo. E cada 360 é um recomeço. Só que assim, é um recomeço pra ir melhorando um pouquinho, pra pegar alguma coisa que eu não vi ainda, porque vocês estão em processo diferente do próprio processo de vocês. Então, poxa, Gleice, tem muita aula repetida, tá ficando, tem gente que fala, é muito repetitivo. É repetitivo. O processo de emagrecimento, ele é repetitivo, né? Vocês não acham que tem que aparecer uma coisa mirabolante, mas às vezes na própria repetição vocês veem coisas que vocês não tinham visto antes. Por quê? Todo dia tem uma possibilidade de vocês vivenciarem uma coisa que vocês não tinham vivenciado ainda no processo. Então, se abram pro conhecimento. Não, poxa, eu já vi um filme, Gleice, eu já vi aquele filme tantas vezes. Por quê? Você gosta daquela sensação, porque aquilo te faz, às vezes, ver uma coisa nova. Nossa, eu já vi 10 vezes e sempre eu vejo uma coisa nova. Isso acontece com livros, isso acontece com filmes, isso acontece com várias coisas. E com curso também. Então, se abram para o conhecimento, se abram para ver a pergunta da outra e ver se aquilo também não tem a ver com você.
Nada acontece por acaso. Cada pessoa nova que entra, ela vem para também trazer uma oportunidade de uma pergunta diferente, de trazer uma dor diferente, que também pode ser a tua numa outra situação, mas que pode tocar em você. Então se abre. Se vocês estão ali, escuta cada detalhe, vê cada detalhe. Faz. Eu não vou ficar postando alimentação, não vou ficar postando, não vou fazer foto, porque eu já fiz tantas vezes, mas faz de novo. É um recomeço, é uma oportunidade de ganhar um gás a mais. Né, Elis? Cada vez que faz, ouve diferente, porque a gente vai mudando, a gente é assim. Então, eu não vou ver essa aula porque eu já vi, não tenho tempo. Quer dizer que você está dizendo que não tem tempo para se dar a oportunidade de ver algo novo, ou de parar, ver aquela aula e falar, nossa, deixa eu pensar sobre isso. Sabe? Não, toda vez eu faço, Gleice, lavando a louça, faço arrumando a casa. Quer dizer que você tá dando, essa é a importância que você tá dando pro novo. Senta, olha, vê, anota, para um pouco, reflete, acho que eu tô fazendo isso. Pra não perder tempo, né? Não posso perder tempo, tem tanta coisa pra fazer, não vou parar pra escutar a Gleice agora aqui, anotando um negócio que eu já anotei várias vezes. Então, essa é a importância que você tá dando para aquilo que você tá reclamando todo dia que você queria tanto. Ó, Ju, me sinto tão cansada, como se nadasse e não chegasse a lugar nenhum. Tu tá preocupada demais com o reconhecimento dos outros, Ju. Isso aí não tem nada que canse mais do que fugir do julgamento que foi o que tu trouxe antes. Porque é impossível querer ser perfeita, que foi o que a gente falou na outra. Querer ser perfeita e fugir do julgamento é extremamente exaustivo. Por quê? Porque é impossível. Você nunca tem a sensação de que, tá dando certo. Não, porque você convive com muita gente diferente. Então, sabe? Faz menos, mas mais assertivo. Olha aí as tuas prioridades, foca nelas. E aí começa a dar certo. Sabe? Olha um pouco e questiona, fala, meu Deus, mas é tão ruim ser julgado, é tão ruim que aquela pessoa me olhou torto, falou aquilo. Tá, mas isso não é meu, isso não é meu, isso é dela. E eu sigo naquilo que é meu, e deixo aquilo que é dela com ela e sigo naquilo que é meu, porque esse é meu objetivo e isso vai fazer uma diferença na minha vida. Na dela, não. Na dela, não. Deixa ela com a dela, que ela tem os problemas dela, ela tá preocupada com o que os outros vão pensar dela e tu tá pensando no que os outros vão pensar de ti. Enquanto cada um deveria estar preocupado com o que consigo. E com quem realmente importa, que são, sei lá, o marido, quem é casado aí, os filhos, só. O resto, olha, foge demais de vocês, sabe? Vocês conseguiram entender um pouquinho? Vocês têm alguma dúvida? Eu preferi responder as dúvidas de vocês, mas no fim, o que eu quero dizer é que eu tive que fazer tudo que vocês fizeram. E continuo fazendo. Sabe? Continuo fazendo. E não vou parar nunca. E eu aceitei isso. E aí eu não sofro. Porque não é sofrido o que eu tenho que fazer. Exatamente isso. Queria fazer tanta coisa e fico perdida. Até que estou melhor do tornozelo. Que bom. Podendo andar, tô voltando ao que era, fazer de tudo. Então pronto. Talvez esse acidente tenha sido uma oportunidade. Lembra que eu te falei lá quando tu se acidentou? Olha, a vida da gente é muito louca. Deus e o universo colocam na vida da gente coisas que a gente não tá preparado para que a gente reflita e comece a se preparar. Porque no olho do furacão, querendo ser perfeita, querendo ser aceita, querendo não ser julgada, a gente esquece. E não pode esquecer do principal. Amiga, que saudade de ti! Impressionante como tem algumas pessoas, de uma certa forma, são mal, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. Tem. Não queira esperar que todo mundo, que as pessoas são como tu. Se tu esperar, meu Deus, eu jamais faria isso com ela, eu jamais falaria isso, jamais... As pessoas não são tu, porque, de novo, elas têm a história delas. Então, tu segue na tua, porque na hora que tu precisa, tu vê que as pessoas, em geral, não estão tanto contigo. Então, tu tens que estar contigo. E aí, tu também vais atrair pessoas que sejam do bem, assim, que nem tu. Não é fácil, mas é uma questão de aceitar mesmo. Sabe? Então, não necessariamente a pessoa quer o teu mal. Às vezes ela tá tão mal que talvez ela te fazendo sentir mal, talvez ela se sinta menos pior. Olha que ruim. Então quer dizer que quando ela fala alguma coisa desnecessária ou maldosa, daí tu olha e fala, nossa, a vida dessa pessoa deve estar tão merda. Olha, desculpem a palavra, mas a vida da pessoa, pra pessoa vir te falar alguma coisa, a vida da pessoa tem que estar tão merda. Porque assim, a pessoa que tá bem e feliz, ela não vai te incomodar, ela não vai falar bobagem pra ti. Então assim, pensa, coitada dela, ela é tão limitada, a vida dela é tão ruim que ela tem que olhar pra minha.
Vai cuidar dela, deixa dela com ela. Acho que a minha vida é mais interessante que a dela, pra ela vir olhar pra minha vida e criticar a minha vida. Então eu tô muito bem com a minha vida, obrigada. Não gostou? Boa viagem, tá tudo certo aqui dentro da minha casa, que tá tudo lindo. Não gostou, achou ruim? Boa viagem. Ó, minha sogra, críticas ácidas, comentários desagradáveis, ciúme, inveja. Tu levou o filhinho dela. E aí, talvez tu seja melhor do que ela, talvez ela veja o filho melhor contigo do que com ela. Isso dói. A vida é uma merda. Desculpa, gente, mas eu tenho que falar. Então aí tu pensa, coitada da minha sogra. Ela só quer ser feliz como eu. Ela só queria ter um casamento como eu, ela só queria que o filho dela talvez tivesse ficado lá pra melhorar a vida dela. Ou... Daí você olha e fala, a pessoa, ela tá infeliz, ela é mais infeliz do que você. Então não deixa ninguém deixar vocês infelizes, entendeu? A felicidade de vocês está nas mãos de vocês. Vocês não podem colocar a felicidade ou a infelicidade na mão de outro. Senão vocês vão depender do outro. E só cabe a vocês. Então vão lá e façam o que vocês têm que fazer para ter aquilo que vocês dizem que querem. Quer emagrecer? Pensa, sente, se comporta como magra. Quer ser feliz? Pensa, sente, se comporta como uma pessoa feliz. Quer ser rica? Pensa, sente, se comporta como uma pessoa rica. Acorda, menina, como os outros. Só que a gente acorda todo dia. Nunca vai acabar de acordar. Em todo dia a gente tem a oportunidade de acordar sobre algum aspecto. Só que só se a gente falar, ai meu Deus, já participei de 512 mentorias da Gleice, mas eu vou lá mais uma vez, porque talvez tenha alguma coisa que eu tenho que ouvir hoje e que eu não ouvi ainda. Não é que eu não consegui porque eu sou psicóloga. Às vezes eu falo, ai não, a Gleice trabalha com as emoções, com os pensamentos, mas é porque ela é psicóloga. Não é porque eu sou psicóloga, eu sou gente que nem vocês, eu sou mãe, sou esposa, tudo isso. Então, não é o fato de eu ser psicóloga que me faz, é o fato de eu ter decidido e ter buscado e ter feito o esforço de fazer aquilo que eu tinha que fazer e que eu tô entregando pra vocês. Ninguém me ensinou, tá, gente? Fiz vários cursos, mas eu tive que criar uma metodologia que funcionou pra mim e eu ensino ela pra vocês. Se eu, na época, tivesse feito o meu curso, eu iria ter sofrido muito menos. E vocês estão podendo fazer e muitas não estão fazendo como tem que fazer. Então vamos fazer! O que vamos fazer? Quem vai fazer, fala, eu vou fazer. Quem vai fazer o 360 comigo e que vai começar bonitona amanhã, que vai assistir a aula, que vai comentar, que vai postar, que vai fotografar, que vai fazer tudo, que vai ter um super resultado, fala, eu vou fazer. Coloca aqui pra mim, que eu já até me passei no tempo aqui, que já tô atrasada, que eu tenho que criar grupo pra vocês. Nem criei ainda. Eu vou fazer. Quem vai fazer? Zeu aí grande, hein? Eu, quem mais? Elis, Ju, só? A Ana, muito bem. Márcia, eu vou super, gostei de ver. A Hilde, muito bem. Vão colocando aí, que se comprometam comigo e com vocês. Principalmente, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem e vocês podem ter fazendo aquilo que eu vou ensinar. Mas quem vai ter mais resultado vão ser vocês, as pessoas que vocês mais amam, a família de vocês, os filhos, marido, todo mundo que ama vocês. Então, bora fazer. Bora? Então, ó, amanhã tá começando. Eu vou criar um grupo, vou colocar todos vocês lá, vão tá. Quem tá no curso de 1 ano vai tá lá. Quem tá nos 3 meses que ganhou um 360 vai tá lá também. Vou colocar todo mundo. Se tiver alguém que não foi incluída no grupo por, sei lá, qualquer motivo, me chama, né? Eu sou uma pessoa, pode acontecer de esquecer alguma coisa. Me chama, eu vou, só que me dá um tempinho aí. Se até sei lá, 8 horas da noite vocês não tiver no grupo, me chama, tá? Tu vai tá lá, Márcia, e me ajudem a divulgar, gente. Me ajudem a divulgar, coloquem lá na rede social de vocês, mandem nos grupos, sabe? Compartilhem meus posts lá, vocês me ajudam no meu trabalho. E vocês ajudam as pessoas que estão lá na casa delas, que estavam como vocês estavam antes, tendo a oportunidade de aprender a fazer diferente. Não tem problema não assistir a aula ao vivo. O ruim de não assistir a aula ao vivo é que dá preguiça depois. Mas assiste depois. É uma questão de organização. Não deixem ficar acumulando, porque daí é 1 hora de aula de amanhã, depois vai mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais o grupo do WhatsApp. Aí embola e vocês não conseguem mais. Então, assiste. Tenta assistir 1 por dia. Atrasou um dia, assiste 2 seguido. Não fica deixando acumular, senão vocês largam. Beleza? Quem puder tá ao vivo amanhã comigo, 9h30 da manhã, eu espero vocês. Quem não puder, corre assistir depois. Todo dia, grupinho do WhatsApp, das 19 às 19h30. Espero vocês também. Chamem as amigas, vai dar tudo certo. Eu agradeço vocês pela divulgação, se puderem. Me marquem lá, postem lá, mandem nos grupos. Quem quiser algum material, eu vou mandar no grupo de vocês. Aí vocês encaminhem nos grupos de vocês, vocês me ajudam. Beijo grande
Amanhã, 9h30 da manhã, a gente se vê lá no 360 e a gente vai se ver um montão nesses 15 dias. Beijo, meninas! Boa semana pra nós! Até amanhã! Beijo!